Eu tava com vontade de fazer um vídeo com uma lista de indicações de animes que faz tempo que eu não faço. E eu acho que eu finalmente encontrei um tema que eu me diverti elaborando e que eu acho que vocês vão gostar bastante também. Então hoje eu preparei aqui uma lista de 5 animes indicados pra quem é fã de Banana Fish. Antes de eu começar a lista, deixa eu te lembrar do like, porque ajuda bastante no engajamento. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Me segue nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. E claro, comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo. E também é muito importante que você deixe as suas indicações também. O que você indicaria para aquele seu amigo que é muito fã de Banana Fish? Eu escolhi Banana Fish pra gente começar porque eu acho que é uma obra que define parte do meu conteúdo, que define o caminho que esse canal chegou, que é uma obra que eu tenho muito carinho. Olha que lindo aqui, ó. É uma obra pela qual eu tenho muito carinho, então eu decidi que a gente ia falar de Banana Fish primeiro. E se vocês gostarem desse formato de vídeo, desse tipo de vídeo, eu preparo alguns outros, tem alguns outros animes ou mangás que eu também queria elaborar algumas listas parecidas. Então agora vamos falar sobre 5 animes que você que é fã de Banana Fish poderia tentar assistir. Inclusive vale mencionar que Yuri on Ice não vai aparecer nessa lista porque eu achei que era óbvio demais, tá? Então eu decidi deixar ele de fora. Vamos continuar a lista aqui. Number 6 é uma ótima forma de começar essa lista, porque ele é o fandom, talvez junto com Yuri on Ice, um dos fandoms que mais abraçou Banana Fish quando o mangá foi adaptado. Number 6 se passa numa cidade futurista onde tudo parece perfeito, até que o Shion, né, um jovem garoto da elite, conhece o Nezumi, que é um fugitivo do sistema. Ao abrigar ele, o Shion ele é expulso da sua posição privilegiada naquele lugar e acaba mergulhando em um mundo um pouco mais sombrio, que faz parte daquilo tudo, mas que ele não conhecia, ou talvez que ignorava. Um mundo repleto de injustiças, conspirações e segredos que na real estava todo mascarado por aquela fachada idealizada daquela cidade utópica onde eles viviam. A jornada do Shion e do Nezumi vai muito além da busca pela sobrevivência deles, né, de se manterem vivos enquanto eles são perseguidos. Vai muito além disso, é uma narrativa, uma jornada clara de uma evolução emocional, de um amadurecimento dos dois, onde eles compartilham diversas experiências e vivências muito especiais entre eles. O Shion e o Nezumi têm uma relação complexa, que vai evoluir com base em confiança, em um certo trauma compartilhado e também em uma relação emocional que beira o romântico. Assim como a gente vê o Ash e o Eiji em Banana Fish, ambos vêm de mundos completamente opostos, mas se tornam essenciais um para o outro. Existe esse clima de distopia e uma crítica social bem forte em Number 6, né? Além de uma carga emocional bem densa, que é algo muito semelhante em Banana Fish, que também causa na gente. Tanto essa crítica social que a história traz constantemente, acaba levantando inevitavelmente na sua narrativa, assim como a carga emocional muito densa. Eu vou deixar aqui na caixa de descrição, inclusive, o meu vídeo falando sobre Number 6, eu fiz há muito tempo. Se você quiser me ver falando um pouquinho mais sobre ele, eu vou deixar aqui na caixa de descrição um link. Em uma tentativa meio imprudente de salvar o melhor amigo, o Akira ele acaba se fundindo com o demônio Amon e se tornando um Devilman, ganhando assim o poder de acabar com os demônios. Embora isso agora lhe conceda um grande poder, também vai despertar no Akira uma parte insaciável e algumas vontades primitivas nele. Então agora com corpo de demônio, mas o mesmo coração bobão, chorão do Akira, ele vai junto do amigo Ryo, combatendo e destruindo aqueles que ameaçam a humanidade ou os entes queridos deles. Ao lado do Ryo, o melhor amigo da infância, o Akira vai se ver no meio de uma guerra sangrenta, onde todos os limites do amor, da destruição e até mesmo da própria humanidade são levados ao extremo.
Embora Devilman Crybaby tenha uma pegada, né, essa atmosfera mais sobrenatural que não existe em Banana Fish, todos dois mostram um lado mais sombrio da humanidade. Ambos são obras violentas e sangrentas e tem dois personagens principais onde em diversos momentos da história, da narrativa, o relacionamento deles, que acontece boa parte em segundo plano, em vários momentos se torna a parte mais valiosa e importante da história. O final de Devilman Crybaby é tão emocionalmente destruidor quanto o final de Banana Fish, e ambas as obras compartilham essa narrativa que não poupa o espectador da dor em momento algum. Eles entregam todo tipo de misto de sentimentos, dos melhores aos piores ao longo de toda a história, e entregam muita dor ao mesmo tempo que entregam muita beleza e profundidade emocional de uma maneira quase que tangível. Saizuru Toriwahabata Kanai The Clouds Gather. Em Saizuru, Yashiro é o protagonista e ele é o líder de uma organização Yakuza e carrega nas costas aí uma vida marcada por abuso, desejo reprimido e autodestruição. Tendo sido ferido pela única pessoa que ele já amou, hoje em dia o Yashiro escolheu se envolver em relacionamentos restritamente físicos. Basicamente, ele se envolve apenas sexo por sexo. Então ele conhece o Domeki, um recém-liberado prisioneiro que foi contratado para ser um dos seus novos guarda-costas. O Domeki, ele é estoico e enigmático, e assim os dois começam uma relação repleta de muita tensão entre eles. Claro que além de toda a carga dramática que existe nessa relação, existe também uma atmosfera sexual muito grande. Todos os diálogos e interações deles parecem carregar uma coisa muito carnal. Só que a questão é que o passado dos dois é muito complicado. Então aquilo tudo que parece um simples desejo, logo se mostra algo muito mais complexo e também doloroso. Esse é um BL bem famoso, muito popular, que foi adaptado para uma versão em filme, né? E também teve um OVA de uma história secundária que também foi adaptado. O Yashiro lembra muito aquele lado completamente quebrado do Ash, sabe? Alguém que tenta mascarar com controle sobre as situações e sobre a própria vida a parte mais dolorosa e as cicatrizes que foram deixadas pelo passado e pelas vivências violentas dele. Ambos são um retrato cru e de certa forma até realista do que pode ser a dor e a vulnerabilidade mais profunda. A relação com Domeki se constrói no silêncio, nas trocas de olhares e nos pequenos gestos. Tem muitas camadas e sofrimento em todo o relacionamento deles, assim como nas suas histórias particulares. E ele é um BL que trata de maneira muito honesta e com uma certa seriedade esses traumas. O sexo é um elemento importante na construção da história e é constantemente retratado de maneira violenta. Mas é nessa retratação violenta da coisa que ela apresenta pra gente um homem que encontra nisso tudo um certo conforto. Claro que eu já tenho vídeos de Saizuru aqui no canal, inclusive mais de um, inclusive sobre o OVA que saiu. E também o mangá, ele já foi publicado recentemente aqui pela editora New Pop no Brasil. Então eu vou deixar na caixa de descrição tanto links, caso você queira comprar o mangá, quanto links para alguns dos meus outros vídeos. Jia Yao vai acompanhar o Chunky, que é um jovem mais rico e certinho, que vai acabar conhecendo Jang Yudu, que é um rapaz de origem mais humilde e com uma personalidade um pouco mais rude. Por algumas circunstâncias inesperadas, os dois passam a conviver juntos e a relação que começou com pura desconfiança e conflito vira uma certa conexão, assim, uma conexão muito íntima e verdadeira. Claro, com traumas, cicatrizes emocionais e muita tensão não resolvida entre eles. Mesmo sendo uma produção chinesa, né,
com certas limitações quanto à censura, essa obra ela até surpreende a gente de certa forma com um subtexto bastante romântico, né? Bastante intenso em relação à conexão emocional entre os dois protagonistas. O Jang Yu-do, ele tem crises, ele carrega traumas, e o jeito explosivo e até de certa forma rude, violento dele são algo que ele usa para esconder uma certa vulnerabilidade. Isso lembra muito bem, claro, o nosso querido Ash de Banana Fish. Já o Chan-K traz o contraste calmo e racional para essa história, assim como o Wade. Tem um tom um pouco mais contido do que Banana Fish, mas a conexão emocional entre os dois protagonistas é facilmente absorvida enquanto a gente está assistindo. Inclusive é fácil de observar esse subtexto romântico que eu falei que a história tem, porque essa obra, esse anime, é uma adaptação de uma obra, de uma novel originalmente BL. Infelizmente eu ainda não li a obra original, eu nunca li a novel, mas eu adoro esse anime. Inclusive, ele também já tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição. Hoseki Shou Risha Doshin no Nazo Kantei. Esse é o último anime que eu trouxe para a lista e talvez o mais contraditório, porque ele tem semelhanças mais sutis com Banana Fish, talvez atrelada ao relacionamento dos protagonistas ou a maneira como a narrativa constrói o relacionamento deles, mas não é uma obra que tem uma pegada tão cheia de ação ou de violência como as outras que eu mencionei. O Sage é um estudante universitário que um determinado dia vai ajudar, meio que salvar um estrangeiro que tá ali sendo incomodado por alguns bêbados. Esse homem é o Richard, ele é um elegante avaliador de joias. A partir daí o Sage vai passar a trabalhar com o Richard, né? E os dois passam a conhecer diversas histórias de diversos clientes com as suas histórias emocionantes ligadas às suas joias. Claro, isso tudo enquanto eles vão descobrindo um pouco mais um sobre o outro e também enfrentando, né, as próprias dores nesse processo. Esse anime ele é muito mais suave, muito menos denso que Banana Fish, mas o que liga os dois é a sensibilidade emocional com que a obra é retratada e todo o subtexto romântico, né, que tem entre o relacionamento que se cria entre os dois personagens. O Richard e o Sage formam uma dupla, né, que se relaciona através de muitos olhares, silêncio significativo e um carinho implícito um pelo outro. Além disso, o anime ele ainda trata alguns temas como identidade, aceitação, luto, família, de maneira bem, vamos dizer, elegante. Ele trata isso tudo num tom maduro, até como acontece de certa forma como o Ash e o Wade, mas em um ritmo muito mais calmo e introspectivo. A narrativa é obviamente muito mais calma que Banana Fish, sem aquela ambientação violenta e emocionalmente densa que a gente acompanha nessa obra. Mas mesmo assim, o relacionamento entre os protagonistas, esse subtexto meio romântico entre eles, a narrativa e os backgrounds que são muito interessantes, bem densos e curiosos dos protagonistas valem essa indicação. E eu faço essa indicação mesmo entendendo que talvez esse é o anime que eu indiquei que mais destoa dessa lista e que talvez em até alguns pontos destoe um pouco de Banana Fish. Mas assim, eu não tô indicando animes parecidos, eu tô indicando os animes que eu acho que vocês fãs de Banana Fish poderiam gostar. É um anime que eu gostei muito de assistir na época que foi exibido, tem o vídeo de primeiras impressões dele aqui no canal, vou deixar na caixa de descrição também. Vale você dar uma conferida talvez no que esse anime tá propondo, além dos outros da lista, que eu sei que aqueles são indicações praticamente certeiras. Esse é talvez a mais questionável que eu fiz aqui. Gente, Banana Fish não é só uma história, né? É praticamente uma ferida que fica aberta durante muito tempo. Quando tu termina de assistir, quando tu termina de ler, tu fica tentando preencher aquele vazio que a história deixou. E não é fácil. Esses animes que eu indiquei hoje pra vocês, eles definitivamente não substituem o Ash e o Wade, mas eles podem talvez ajudar a ocupar um pouco desse espaço,
talvez acalmar um pouco do seu coração que sente saudade de Banana Fish, ou talvez até causar mais algumas feridas nele, porque alguns, como eu falei antes, já são bem tensos. Se você sentiu alguma coisa já parecida com o que sentiu em Banana Fish com algum desses animes, já me conta aqui nos comentários pra gente poder sofrer juntos ao longo desse processo. E claro, mais importante ainda, deixa nos comentários as suas indicações, porque o pessoal que tá vendo essa lista pode aproveitar e conferir nos comentários as indicações dos outros fãs. Então deixa aí quais outros animes você indica pra quem é fã de Banana Fish. Deixa também nos comentários o que você achou desse formato de novo de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.